Fala galera, e aí ó, já bebeu a tua água, tomou o teu café, fez o teu lanchinho, agora a gente vai voltar para a segunda parte de acentuação. Então a gente termina o processo teórico, aí vamos fazer exercícios. Lembrando, a gente sempre deixa a parte do exercício para a última parte da aula, tá? As primeiras partes, por exemplo, se a aula é dividida em duas partes, primeira aula só teoria, segunda parte finalização da teoria e o exercício. Se a aula tiver 3 blocos, primeiro bloco só teoria, segundo bloco só teoria, terceiro bloco finalização da teoria e o exercício. Pode acontecer de nós terminarmos a teoria nos 2 primeiros blocos e no último bloco ser apenas a parte do exercício. Agora, no primeiro bloco não tem como a gente cair para dentro do exercício, afinal de contas ainda não esmiuçamos toda a parte teórica, beleza? Então vamos lá, continuando a nossa pegada. A gente já tinha visto o que era paroxítona, o que era proparoxítona, o que era oxítona. Vimos na regra básica como é que funcionava. E agora a gente está trabalhando o quê? Os casos específicos para poder definir. E aí nos casos específicos a gente chegou a olhar a parte dos monossílabos, a parte dos oxítonos e a parte dos paroxítonos. Agora a gente vai dar uma olhada nas proparoxítonas, ou seja, nos proparoxítonos. Então acompanha aqui comigo, ó. Proparoxítona, acentuam-se todas, essa é a regra. Fósforo, partícula, álibi, por aí vai. Então, caramba, você precisa gravar alguma coisa aqui? Não, né? É só você simplesmente acentuar todas as palavras que a sílaba tônica estiverem na antepenúltima sílaba. Agora, olha a regra do hiato. A gente viu isso com calma lá no primeiro bloco. Então, acompanha aqui comigo, ó. As vogais I e U receberão acento agudo quando forem segunda vogal tônica de hiato e estiverem constituindo sílabas sozinhas ou acompanhadas de S. Exemplo, Bahia, faísca, baú, balaústre e por aí vai. Então reparem, ora o I e o U sozinhos, ora acompanhados da letra S. Mas não importa, é a mesma regra, é a regra do hiato. Agora vamos começar a fazer umas brincadeirinhas, tá? Então vamos lá, ó. Superopa, o que é isso? É para você ter atenção, é o nosso observação. Então acompanha aqui comigo, ó. Regras modificadas pela reforma ortográfica. Cai o acento dos ditongos abertos E e OI nas palavras paroxítonas, ou seja, sílaba tônica penúltima. E aí é o seguinte, meu companheiro, eu quero deixar isso bem claro. Cai quando é E e OI na posição de paroxítona. Porque se for oxítona, a gente vai manter. Por enquanto, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Como era e como ficou. Então, ó, ideia, plateia, jiboia, boia e heróico. Tá vendo? Viu que eu não precisei ler aqui e ali? Eu não precisei ler como era e depois ler a palavra como ficou? A pronúncia é a mesma e foi assim que os caras que fizeram a reforma pensaram. Caramba, se a gente fala com ou sem acento da mesma forma, aquele acento é desnecessário. E eles foram e tiraram os acentos das palavras que possuem ditongos abertos em E e OI nas paroxitonais. Mas, olha só, foi mantido nas oxítonas e nos monossílabos tônicos. Então aqui, ó, constrói, destrói, dói, fiéis e por aí vai, meu companheiro. Agora, volta ali comigo. Tá vendo essa palavrinha aqui, ó? Heróico. Ela é um prato cheio para cair na prova, porque o camarada pode colocar heróico e herói. E aí você vai lembrar que as duas antigamente tinham o acento. Hoje em dia apenas uma tem o acento. Afinal de contas, as paroxítonas com ditongos abertos E e OI perdem o acento. Então, ó, heróico, perdeu. Perdeu, tá vendo? Tá aqui, ó, sem o acento. Mas e a palavra herói? Ela tem o ditongo aberto, beleza, mas é na última sílaba, é uma oxítona. Então, quando você tem
um ditongo aberto na última sílaba, não importa até se é e ou oi. Oxítonas com ditongos abertos levam acento sempre. Detalhe, tá vendo que é uma regra diferenciada? Tá vendo que não está naquele quadrinho básico que a gente trabalhou? A, e, o, em. É uma regra diferenciada. É uma oxítona terminada em ditongo aberto. Então, quando tem uma oxítona terminada em ditongo aberto, sempre tem um acento. Para quem mora aqui no Rio de Janeiro, não pode dar mole, né, meu companheiro? Porque basta pegar a barca que você vai visualizar lá no comecinho assim, ó, lá na frente da barca, a palavra Niterói. Se Niterói tem acento, né, meu companheiro? Herói, com certeza, também tem acento. Só que é o seguinte, a gente fez o primeiro opa aí e tem o segundo opa, porque a gente vai manter o acento nas palavras oxítonas terminadas em ditongo aberto. É, oi, qualquer um, essa é a verdade. Agora, quando a palavra paroxítona termina em R, o acento nos ditongos e oi também se mantém, como as palavras Meyer e a palavra destroyer. E é o seguinte, né, meu companheiro? Esse é o bom, né? Isso é o bom de morar no Rio de Janeiro. Pelo menos nessa parte, né, da acentuação. Camarada mora em Niterói, então vai a Niterói. Ele não vai errar a palavra herói. Porra, e o camarada que pega o 1085? E aí? Irajá, é Irajá o quê? É Irajá Meyer, né? Irajá Meyer. Meu irmão, camarada que pega o 1085, ele vai errar Meyer? Mas não vai mesmo. Então, olha só, tá vendo que aqui em Meyer e Destroyer nós temos os ditongos abertos? E detalhe, é na posição de paroxítona, só que elas são terminadas em R. Então, neste caso, a gente vai manter o acento, mesmo que seja uma paroxítona. É uma exceçãozinha àquela regra da própria reforma. Tranquilo? Até mesmo porque, meu irmão, imagina o trabalho que ia dar apagar toda a palavra Meyer lá do 1085. Imagina. Porra, o camarada não quis arrumar problema com a companhia lá dos ônibus, né não? Então vamos lá. Sim, tu é bobão, hein? Então vamos lá, vamos continuar aqui, ó. Gente, ó, como eu disse a vocês, lá no iniciozinho, era preciso fazer a reflexão, afinal de contas estava dentro lá da parte das paroxítonas, então não poderia deixar de falar. Agora a gente vai reforçar mais uma vez, ó. Cai o acento circunflexo nos hiatos com vogal repetida. O, e. Então, vou, enjoo, leem, creem, veem. Então, nestes casos, a gente perde o acento. O negócio é o seguinte, o cara só não pode confundir este acento perdido na letra duplicada com o acento circunflexo diferencial, que daqui a pouco a gente vai falar mais um pouquinho. Mas você tem de ficar atento, tá? Então, letra duplicada é uma parada. Então, ó, a letra duplicada na palavra tem o, e, então não vai ter mais acento, ok? Então, vamos lá. Terceira coisinha aqui para a gente prestar atenção, ó. Cai o acento nas vogais I e U, antecedidas de ditongo crescente, nas palavras paroxítonas. Então, aqui, ó, feiura, sauípe, então isso perdeu. Opa! A regra de acentuação diz que I e U são acentuadas em hiato, sozinhos na sílaba ou seguidos de S. Agora, hiato obrigatoriamente é vogal mais vogal. Por isso que o I e o U está na posição de segunda vogal. Quando a gente disse sa, I, dá. O A, primeira vogal. O I, segunda vogal. Então é vogal mais vogal. E aí a gente forma o hiato, porque deixa aquela vogal isolada. Nas palavras acima, como feiura e sauípe, o que temos é sempre... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e eu peço a sua licença para dar um recado aqui da Lá Concurso, um recado muito especial para você que está se preparando para o BRB 2019. Claro, edital na praça, edital publicado, agora é hora de estudar. E nós, aqui da Lá Concursos, nós elaboramos um super curso, um curso muito competitivo
para este certame. Pode ter certeza absoluta, se você assistir todas as nossas videoaulas, você vai estar muito, mas muito competitivo para o dia da prova. Isso eu te garanto. Nós fizemos 2 super reforços para esse concurso. Primeiro, a área de conhecimentos bancários e a área de legislação específica. Esse edital, como é sabido de todos, né? Esse edital trouxe aí várias disciplinas que normalmente não são cobradas em concursos de carreiras bancárias, mas nós temos a expertise aí suficiente para promover esses assuntos de forma didática, que você aprenda e, claro, que você pontue. Bacana, meus amigos? Então, olha só, esse vídeo aqui no YouTube é uma aula demonstrativa que nós estamos apresentando para vocês, tá? Uma aula demonstrativa. O material de apoio dessa aula está lá no site, mas o curso completo está lá no site. Nós temos aí apenas 70 videoaulas aí do nosso curso. Nosso curso nós temos mais de 200 videoaulas, só aulas novas específicas de leis aí, de RID, lei de dados pessoais, lei anticorrupção, que nós temos aí, são mais de 22 aulas específicas, novas, gravadas exclusivamente para o concurso do BRB. O nosso curso, atenção, ele custa apenas 10 parcelas de R$20, 120 dias de acesso, e você vai ter direito também ao nosso projeto pedagógico, que é o Personal Coach, que é o estudo em regime de metas. Vale a pena você conhecer, vale a pena experimentar. Bacana, pessoal? Pessoal do YouTube, então tá aí. Vamos lá, continua o seu vídeo aí até o final dessa aula demonstrativa aqui da LAC, ok? Fui! Tchau! M vogal mais vogal. Por isso, a regra do hiato não se deve mesmo aplicar. Então, meu companheiro, repararam que aqui é uma paradinha diferente? Então, se a paradinha é diferente, a gente não coloca na regra do hiato. É só para você ficar atento, tá? Para não dar mole. Agora, acompanha aqui comigo, ó. Note que a regra ainda se aplica em Guaíba ou Guaíra, porque aqui temos vogal mais vogal, uma vez que os ditongos são decrescentes. Opa 2, lembre-se de que a mudança só vale para as palavras paroxítonas e não para as oxítonas ou proparoxítonas, como tuiuiu, caraca, a palavra é difícil de falar, Piauí e minúscula. Então, ó, essas daqui eu acho até que vocês não iriam dar mole, né? Tuiuiu e Piauí, porque a gente já sabe que nós vamos perder o acento nas paroxítonas, quando é oxítona, ou então quando é um monossílabo já não perde. Só que aí aparece uma palavra com maiúscula. Aí você vai pensar, porra, então, aí ó, Sidney, regra do hiato, coisa e tal, papapá, não sei o que, coisa lá. Meu companheiro, aqui é a proparoxítona que se sobressai. Então, se eu falo maiúscula, olha, ó, maiúscula, então tem que entrar na regra da proparoxítona e não adianta. Não tem como perder o acento aqui de jeito nenhum, ok? Então, vamos lá. Agora, olha aí. Com relação ao U, caem o acento agudo e o trema nos ambientes G, que e guegui. Vai cair. Então, aqui, ó, como era apazigue, argui, averigue, consequência, linguiça. Então, as pronúncias eram e continuam sendo da mesma forma. Não faz a menor diferença a questão do trema e deste acento agudo aqui. Agora, é óbvio que a questão do trema é algo que chamou muito a nossa atenção. E o camarada ficava pensando, pô, mas se eu tirar o trema, como é que eu vou falar linguiça? Caramba, meu parceiro, você já falava linguiça e vai continuar falando linguiça com ou sem o acento. Você já não colocava, essa é a verdade. Então, não fez a menor diferença. E aí o cara pode colocar uma dessa na prova? Pode. E sabe por que ele pode colocar? Ele pode colocar uma questão de acentuação misturada numa questão de reescrituras de frases. Então ele coloca assim, ó, dentre as opções abaixo, assinale aquela em que há erro de grafia, em que há erro de acentuação, ou pior, dentre as opções abaixo, assinale aquela que apresenta erro quanto à estrutura padrão culta da língua portuguesa. Ou então,
dentre as estruturas abaixo, dentre as opções abaixo, assinale aquela que está em desacordo com o padrão culto da língua. Pô, nessa hora, o camarada pode trabalhar qualquer coisa. E aí ele vai colocar uma frase, né, um período meio grande, e aí ele no meio do período, caramba, ele coloca linguiça, consequência, com trema. Porra, você tá nervoso, procurando uma porrada de coisa. Aí tem lá negócio de crase, tem lá negócio de pontuação, tem lá negócio de concordância, casos especiais. Aí você tá antenado naquilo dali, prestando atenção. Aí vem um linguiça, um consequência com trema. Se você não estiver muito atento, meu companheiro, você vai derrapar. Então fica de olho aí e não dá mole, tá? Agora, como eu falei a vocês, para a gente poder finalizar aqui, ó. Questão do acento diferencial. Deixa de existir a maioria dos acentos, né, dos casos de acento diferencial. 3 casos ainda se mantêm. Então vamos lá. Vamos ver os que perderam. Então, ó, como era e como ficou nos 2 casos. Então eu tinha o para preposição e o para verbo. Hoje em dia ficou apenas o para. Detalhe, esse daqui eu não curti muito não, né? Porque o para do verbo era bacana, né, com acento, né, mostrava logo, opa, aqui tem um verbo, mas tiraram, não sei porquê, mas tiraram, eu não gostei muito não, mas deixa pra lá, né. Tem o pelo do corpo e tem pelo, que era a contração da preposição por mais o artigo o, fica agora do mesmo jeito, perdeu, então pelo e pelo. Agora, polo, que era o polo sul, e polo, preposição arcaica, né, que era a preposição, porra, como eu disse, arcaica, ninguém usa isso. E aí eu nem sei porque que os camaradas foram falar sobre isso. E aí pera, fruta e pera, que também era uma preposição arcaica. Fica agora sem o acento. E tinha coas e coas, verbo coar e coa, que também era a estrutura arcaica da preposição com mais o artigo a, e vai manter do mesmo jeito, coa e coas, sem o acento. Beleza? Agora, quem foi mantido? Foi mantido o acento diferencial do por, do pôde e do vem e do tem. Então se liga só, verbo por tem acento. E aí é que eu não entendo, porque tiraram o raio do acento do verbo para. Ah, mas aí sim, era o verbo parar. O para já era uma forma flexionada, que não sei o que. Aí é o verbo na estrutura no infinitivo, caramba. Como é que vai tirar? Né? É difícil. Pô, beleza, mas eu não concordo, mas deixa pra lá. Agora aqui, ó. Preposição por não tem acento, mas o verbo por tem acento. Pôde no passado tem um acento. E pode no presente não tem um acento. Aí vem e tem no singular não tem acento, e vem e tem no plural tem um acento. Aí os exemplos, ó. Quis pôr o seu envelope por cima do outro. Quis pôr, ou seja, quis colocar, então utilizei o verbo, então a gente manteve o acento, e aqui o envelope por cima do outro, a preposição por sem o acento. Aqui, ó, um dia ele pôde, hoje não pode mais. Reparem que a pronúncia é até diferente, né, cara? Então, não teria nem por que pensar em algo. Então, ó, um dia ele pôde, hoje não pode mais. Agora, ó, ele sempre vem e ele sempre vem. Olha como é que a pronúncia é a mesma. E se eu não prestar atenção, eu vou derrapar. O rapaz tem sorte e os rapazes têm sorte. Eu vou só mostrar uma parada bacana aqui para vocês. Ó. É muito importante dominar os verbos ter e vir e os seus derivados, tá? Porque o camarada, ele vai usar isso daqui para tentar te derrubar. Vai usar isso aqui, ele vai colocar uma frasezinha grande, você vai acabar não prestando atenção, ele vai te derrubar. Então bota assim, ó, as pessoas, não, ó, a pessoa humilde da zona rural tem problemas. Olha só que estrutura. Na prova, o avaliador ele pode até tentar te sacanear em 2 etapas. Ele pode tentar te sacanear na acentuação que vai ocorrer ali, que é um caso de concordância, e ele também pode tentar te sacanear com a pontuação. Ele poderia facilmente fazer isso, ó. Colocar uma vírgula ali, ó. A pessoa humilde da zona rural, ufa, tem problemas.
Afinal de contas, muita gente pensa que vírgula é pausa de respiração e não é. Então aqui eu não tenho verbo. Quem é o sujeito? Não é a pessoa humilde da zona rural? Então, caramba, se tudo isso é o meu sujeito e ali tem o verbo, pela regra de pontuação básica, eu não posso separar o sujeito do verbo. Então aqui não tem vírgula. Mas em relação à concordância, pensa comigo. Aquele verbo ele vai concordar com o sujeito todo ou apenas com o núcleo do sujeito? Apenas com o núcleo do sujeito. Quem é o núcleo do sujeito sempre? É sempre o substantivo sem a preposição. Quem é o substantivo aqui? A palavra pessoa. Então, o núcleo do sujeito. Se o núcleo do sujeito está no singular, o verbo fica no singular. Agora, olha o que o avaliador pode fazer de sacanagem. Ele bota assim, ó, as pessoas humildes das zonas rurais têm problemas. Aí o aluno vai pensar assim, ué, tá tranquilo, é isso mesmo. Afinal de contas, a pronúncia e a grafia são as mesmas. Só que aí vem comigo, ó, quem é que tem? As pessoas humildes das zonas rurais. Tudo isso é o meu sujeito. Quem tem problemas, né? A gente pergunta ao verbo para saber quem é o sujeito. Agora, quem vai ser o núcleo do sujeito? Quem verdadeiramente vai concordar com o verbo? É o substantivo sem preposição. No caso aqui é a palavra pessoas. Como a palavra pessoas está no plural, o verbo tem de ficar como? No plural. E eu não posso deixar um verbo no plural da mesma forma que um verbo no singular. Então tem de ter alguma coisa para diferenciar. E no caso aqui vai ser o acento circunflexo. Então, acento circunflexo é a marca de pluralização na língua portuguesa, que a gente chama aí de acento diferencial. Agora, eu quero dizer isso para vocês o seguinte, de todas essas opções que apareceram aí, sem sombra de dúvidas, este processo aqui é o que mais cai na prova. E não é só com o verbo ter e o verbo vir, não. Os seus derivados também. Então, o camarada coloca assim, ó, os homens provém do sul. Aí vai passar batido, porque você vai falar, ué, tá certinho. O verbo aqui, no caso, é o verbo provir, que é derivado do verbo vir, que significa origem. Cuidado para não confundir com o verbo prover, que significa sustentação. Aí o cara pensa, ué, tá tranquilo. Mas olha só, se eu tivesse colocado o homem provém, aí beleza. Acento agudo. Mas a partir do momento que eu coloquei os homens provém, já não pode ser mais o acento agudo, tem de ser o acento o quê? Circunflexo. Para você não dar mole, é só você pensar, acento agudo é só um pauzinho, então é singular. Acento circunflexo são dois pauzinhos, portanto o quê? Plural. Ah, mas tem que ter acento até no singular aí? Tem, é uma regra básica de acentuação, a gente já aprendeu. É uma oxítona terminada em EM, então tem acento claro, tranquilo? Então vamos cair para dentro aí agora das nossas questões, meu companheiro. Então eu dei uma misturada aí para você ficar antenado, tá? Questões para poder julgar, itens certos e errados e questões com alternativas. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e eu peço a sua licença para dar um recado aqui da Lá Concurso, um recado muito especial para você que está se preparando para o BRB 2019. Claro, edital na praça, edital publicado, agora é hora de estudar. E nós, aqui da Lá Concursos, nós elaboramos um super curso, um curso muito competitivo para este certame. Pode ter certeza absoluta, se você assistir todas as nossas videoaulas, você vai estar muito, mas muito competitivo para o dia da prova. Isso eu te garanto. Nós fizemos 2 super reforços para esse concurso. Primeiro, a área de conhecimentos bancários e a área de legislação específica. Esse edital, como é sabido de todos, né? Esse edital trouxe aí várias disciplinas que normalmente não são cobradas em concursos de carreiras bancárias, mas nós temos a expertise aí suficiente para promover esses assuntos de forma didática que você aprenda e, claro, que você pontue. Bacana, meus amigos? Então, olha só, esse vídeo aqui no YouTube é uma aula demonstrativa que nós estamos apresentando para vocês, tá? Uma aula demonstrativa. O material de apoio dessa aula está lá no site.
mas o curso completo está lá no site. Nós temos aí apenas 70 videoaulas aí do nosso curso. Nós temos mais de 200 videoaulas, só aulas novas específicas de leis aí, de RID, lei de dados pessoais, lei anticorrupção, que nós temos aí, são mais de 22 aulas específicas, novas, gravadas exclusivamente para o concurso do BRB. O nosso curso, atenção, ele custa apenas 10 parcelas de R$20, 120 dias de acesso, e você vai ter direito também ao nosso projeto pedagógico, que é o Personal Coach, que é o estudo em regime de metas. Vale a pena você conhecer, vale a pena experimentar. Bacana, pessoal? Pessoal do YouTube, então tá aí. Vamos lá, continua o seu vídeo aí até o final dessa aula demonstrativa aqui da LAC, ok? Fui! Tchau! Para a gente poder marcar uma opção. Então, olha só a primeira questão. As palavras indivíduos e precárias recebem acento gráfico com base em justificativas gramaticais diferentes. E aí pensa comigo, ó, eu tenho indivíduo e indivíduos. Eu tenho precária e precárias. Qual é a regra? Reparem que a sílaba tônica está na penúltima sílaba, portanto é uma paroxítona, e é uma paroxítona terminada em ditongo. Não importa se esse ditongo está no singular ou no plural, a regra é a seguinte, a regra é clara, Arnaldo. Paroxítona terminada em ditongo leva acento, ok? Aí a banca está dizendo, aqui no caso, a questão, que são regras gramaticais diferentes. Opa, não é verdade. É a mesma regra, são paroxítonas terminadas em ditongo. Então, se a questão está dizendo que são regras diferentes, é porque a questão está o quê? Errada. Então, pode marcar aí na primeira questão que está errado. Vamos para a segunda questão. A segunda questão está aí, ó. Assinale a alternativa em que pelo menos um vocábulo não seja acentuado. O que isso significa? Todas as opções têm pelo menos uma palavra que não vai ser acentuada, ou até mesmo duas, ou as três. Só que é o seguinte, o camarada está querendo aqui, na verdade, ó, assinale a alternativa em que pelo menos um vocábulo não seja acentuado. Opa, então não posso pensar assim. Eu, na verdade, tenho de pensar da seguinte forma. Se ele está querendo a alternativa em que pelo menos um não seja acentuado, e ele me dá 5 opções, em 4 opções todas as palavras serão acentuadas. Em uma das opções, ou uma palavra, ou 2, ou até mesmo as 3 não serão acentuadas. Mas vamos ver como é que ele vai trabalhar. Então, olha só. Primeira opção aqui, a palavra órfão, a palavra táxi e a palavra balaústre. Então, vamos lá. Ó. Órfão. Órfão é uma paroxítona terminada em ditongo. Então, leva acento. A palavra táxi, ó, é uma paroxítona terminada em i. O i não está naquele quadrinho básico, não é verdade? Então, leva acento. E a palavra balaústre, ó, balaústre. Então, ó, aqui, ó, galera, leva acento pela regra do hiato. Tranquilo? Agora, olha a próxima aqui, ó. Parabéns. É uma oxítona terminada em ens, então leva acento. Alguém é uma oxítona terminada em en, leva acento. Também é uma oxítona terminada em en, leva o acento. Agora olha a próxima. Tátil, paroxítona terminada em l, leva acento. E âmago, aqui, né? Âmago, ó, é uma proparoxítona, então leva acento. Como é uma pronúncia fechada, né? Âmago, então acento circunflexo. E córtex é uma paroxítona terminada em x. Detalhe, aqui agora a pronúncia é aberta, ó, córtex, então leva o acento agudo. Aqui, ó, papéis. Opa, eu tenho uma oxítona terminada em ditongo aberto, então leva o acento. E ônix, eu tenho uma paroxítona terminada em x, com uma pronúncia fechada, leva um acento circunflexo. E baú, entra na regra do hiato, então tem o acento. Agora aqui, ó, hífen, é uma paroxítona terminada em n. Hífen tem acento, tá? Não pode esquecer. Hífens, né, no plural é que não vai ter acento. Agora aqui, ó, cipós é uma oxítona terminada em os, então tem acento.
e leem. É uma palavra com letras duplicadas. E na língua portuguesa hoje em dia, palavra com letras duplicadas não tem mais acento. Então é a única palavra que não tem acento, caramba. Então gabarito letra E. Tranquilo? Agora, lembrei de uma parada aqui bacana, que eu não mencionei na hora que eu estava falando da estrutura do hiato, né? Quando eu fui olhar aqui para cá, né, para o balaústre, eu não lembrei, até mesmo porque é algo muito tranquilo, né? Mas já que eu atentei para isso agora, vamos falar, né? Além daquela palavrinha Luiz, que eu chamei a atenção lá, na hora que eu estava falando do hiato, tem também as palavras que são seguidas de NHA. Não NHA, né? De NH apenas. Como, por exemplo, a palavra rainha. Então, coloca aqui, ó, saída e rainha. Aí você vai reparar que a posição é a mesma. O I vai ficar isolado na posição de segunda vogal. Só que aí você vai perceber pela pronúncia que o processo é diferente. Você fala sa, I, dá. O I teve som de I, por isso tem som de vogal. Por isso é acentuado. Agora, rainha, o I foi o quê? Nasalizado. Então não teve som de I de verdade. Então por isso o I e o U seguido de NH, eles não vão levar acento, porque eles não vão entrar na regra do hiato. Afinal de contas não vão ter o som de I e de U de forma plena. Então aqui esse I não leva acento porque vai funcionar como uma paroxítona terminada em A. Tranquilo? Lembrei, então passa a conta e fecha a régua, né? Fecha a conta e passa a régua, sei lá. Vamos lá. Continua aí comigo. Questão 3, meu companheiro. Questão 3, que bacana, ó. Assinale a alternativa em que todos os vocábulos estejam corretamente acentuados. Essa é um pouquinho mais difícil, ó. Letra A, ritmo. Ritmo é uma paroxítona terminada em O. Se é paroxítona terminada em O, não tem acento. Impossível é uma paroxítona terminada em L, então tem acento, tá certinho. Enjoos, palavra com letras duplicadas, não tem acento, tá certinho. Alcateia, opa, é igual ideia, mocreia e por aí vai. A gente não tem mais acento quando for uma paroxítona com ditongo aberto em E e OI. Então a alcateia não tem mais acento. Poker é uma paroxítona terminada em R, tem acento. Sanduíche, opa, regra do hiato, ó, sanduíche. Seminu, opa, seminu não tem acento, meu companheiro, porque vai ter acento nas oxítonas terminadas em A e O. Se for oxítona terminada em I e U, também não tem acento. Afáveis, olha que parada bacana, é uma paroxítona terminada em ditongo. E aí olha que legal, ó, bota aqui para você, ó, afável. Afável também vai ter acento, também vai ser paroxítona, só que é terminada em L. São regras gramaticais diferentes. Afável, paroxítona terminada em L. E afáveis, paroxítona terminada em ditongo. Então, recebem o acento, mas são por regras diferentes, ok? Agora aqui, sótão é uma paroxítona terminada em ditongo, leva o acento. Mosca é uma paroxítona terminada em A, então ó, não leva acento. Portátil é uma paroxítona terminada em L, leva acento, essa tá certinha. E coronéis, coronéis é uma oxítona terminada em ditongo, então leva acento, ó, então beleza. Agora, carnaúba, regra do hiato, carnaúba, então leva acento, tá certinho. Caracóis, oxítona terminada em ditongo aberto, leva acento. Itens, opa, é paroxítona terminada em ens, não leva acento. E vintém é uma oxítona terminada em en, então leva acento. Então, caramba, até agora não restou dúvida. Só vai ser a resposta realmente a letra E. Ensaísta, regra do hiato, ensaísta, e acompanhado de S, ou sozinho, o sozinho acompanhado de S, regra do hiato. Antevéspera, proparoxítona. Protótipo, proparoxítona. E orquídea, paroxítona terminada em ditongo.
Go. Então, meus companheiros, tudo certinho. Então, aqui, ó, pode colocar. Aí, ó, gabarito, letra E. Então, vamos para a próxima. Questão 4. Assinale o vocábulo acentuado graficamente por imposição de regra diferente das demais. Olha que tranquilo, ó. Inúmeros é proparoxítona. Calmíssima, proparoxítona. Cédulas, proparoxítona. E uísque, regra do hiato. Então, gabarito da 4 é resposta à letra D de dado. Vamos para a quinta e última questão, meu companheiro. Aí, ó, as aves que vêm aqui beber água são tão mansas que não têm defesa contra a ação de predadores. Então, estou trabalhando o verbo vir e o verbo ter. E aí, meu companheiro, as árvores que vêm, se fosse a árvore vem, seria sem o acento. Mas como são as aves, né? As árvores não, né? As aves, aí leva o acento circunflexo. E são elas mesmas que não têm defesa. Então, se são elas, é plural. Então, tem com acento circunflexo. Gabarito da 5, letra E. Então, vamos lá. Então, aqui, ó, matei nossa última questão. E para finalizar, como é hábito, uma mensagenzinha, ó. Sonhos não têm pernas, mas vocês têm. Então, corra atrás. Essa é a verdade, né, meu companheiro? Se você tem um sonho, corra atrás. Não importa que alguém um dia tenha dito que você não é capaz. Pode ter certeza. Se alguém um dia disse que você não é capaz de realizar alguma coisa, no dia que você correr atrás e conseguir, vai ser uma sensação maravilhosa. Você vai ficar feliz da vida. Mais feliz até do que se você tivesse conseguido algo que você realmente sempre teve a certeza que iria conseguir. Que todo mundo te apoiou. Mas se um dia alguém falou, ó, você não vai conseguir, você foi lá e conseguiu, caramba, é um gostinho diferenciado. Então é isso, né, meu companheiro? Avalie a aula aí, por favor, porque é sempre feita com muito carinho. E então, é isso, né? Vamos finalizar por aqui. Ide em paz e que o Senhor sempre... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e eu peço a sua licença para dar um recado aqui da Lá Concurso, um recado muito especial para você que está se preparando para o BRB 2019. Claro, edital na praça, edital publicado, agora é hora de estudar. E nós, aqui da Lá Concursos, nós elaboramos um super curso, um curso muito competitivo para este certame. E pode ter certeza absoluta, se você assistir todas as nossas videoaulas, você vai estar muito, mas muito competitivo para o dia da prova. Isso eu te garanto. Nós fizemos 2 super reforços para esse concurso. Primeiro, a área de conhecimentos bancários e a área de legislação específica. Esse edital, como é sabido de todos, né? Esse edital trouxe aí várias disciplinas que normalmente não são cobradas em concurso de carreiras bancárias, mas nós temos a expertise aí suficiente para promover esses assuntos de forma didática que você aprenda e, claro, que você pontue. Bacana, meus amigos? Então, olha só, esse vídeo aqui no YouTube é uma aula demonstrativa que nós estamos apresentando para vocês, tá? Uma aula demonstrativa. O material de apoio dessa aula está lá no site, mas o curso completo está lá no site. Nós temos aí apenas 70 videoaulas aí do nosso curso. Nosso curso nós temos mais de 200 videoaulas, só aulas novas específicas de leis aí, de RID, lei de dados pessoais, lei anticorrupção, que nós temos aí, são mais de 22 aulas específicas, novas, gravadas exclusivamente para o concurso do BRB. O nosso curso, atenção, ele custa apenas 10 parcelas de R$20, 120 dias de acesso, e você vai ter direito também ao nosso projeto pedagógico, que é o Personal Coach, que é o estudo em regime de metas. Vale a pena você conhecer, vale a pena experimentar. Bacana, pessoal do YouTube, então tá aí. Vamos lá, continua o seu vídeo aí até o final dessa aula demonstrativa aqui da LAC, ok? Fui, tchau!